Seja muito bem-vindos à live Renda Passiva. Eu sou o Vinícius Hidalgo, educador financeiro, e nessas lives eu trago conteúdos que vão te ajudar a criar e aumentar o teu patrimônio todos os meses, fazendo o dinheiro trabalhar para você e te gerando renda. Então, vamos pro vídeo. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Agora a live que vai compor aí é uma maratona, como eu fiz há um mês e meio atrás, mais ou menos. A gente vai começar agora mais uma maratona de lives todos os dias às 18 horas durante as 2 próximas semanas. Como é que acontece essas maratonas, esses eventos de live? São lives que vêm antes de um workshop Inteligência Financeira. Então elas preparam as pessoas que vão participar do workshop Inteligência Financeira. O link para participar do workshop ele vai ser divulgado amanhã, mas hoje a gente já começa essa maratona de lives aí que vai acontecer durante essas 2 semanas. Qual que é o objetivo final, né? O objetivo final é fazer com que as pessoas que vão acompanhar tanto a maratona quanto o workshop aprendam a investir melhor seu dinheiro. E quando eu falo investir melhor seu dinheiro, eu estou falando de você obter mais que 100% de rendimento a mais que a poupança e outros investimentos de bancos tradicionais, mesmo que você não saiba nada sobre o mercado financeiro. Então esse é o objetivo final. Dentro da Maratona Crescimento Financeiro, que serão essas séries de lives, nós vamos falar sobre o ciclo do investidor. O que é o ciclo do investidor? Quando você começa a investir, você passou por um ciclo. Você deixou de ser não investidor. Depois do não investidor, você pode ser um poupador. Depois do poupador, você pode ser um investidor passivo. E aí se tornar um investidor aventureiro. E no final, que é a melhor situação de todas, é o investidor profissional. Então, o objetivo é que eu faça com que vocês se tornem investidores profissionais. Deixem de ser poupador, deixem de ser investidores passivos, deixem de ser investidores aventureiros, tá? Então, na minha visão, para você conseguir se tornar um investidor profissional, o atalho é você evoluir dentro desses ciclos, e eu vou passar por cada um deles hoje. Você vai analisar em qual situação você está e aí fica mais fácil de você conseguir se programar. Então, o primeiro estado do ciclo é o não investidor. O não investidor é aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, não consegue fazer gestão dos seus recursos, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que quanto mais ela ganha, mais ela gasta, e é o tipo de pessoa que no final da sua vida, no final da sua capacidade produtiva, ela vai depender do INSS. Então é muito triste uma pessoa que passa uma vida sem prosperar. E quando eu falo prosperar não tem nada a ver com dinheiro, tá? Prosperar é crescimento. Prosperar não tem nada a ver com dinheiro. Por isso que o nome dessa maratona é Crescimento Financeiro. A gente não está falando de enriquecer, não está falando de ganhar dinheiro fácil. Eu nunca falei isso. Mas eu acredito que seja um efeito colateral quando você cresce financeiramente, é você ganhar mais dinheiro e você ter mais dinheiro, porque o processo de enriquecer, ele nada mais é do que você ter mais dinheiro no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Então, crescimento, na verdade, prosperidade, ela é crescimento, e nisso eu acredito muito. E o cara que ele não investe, quando ele não aprende a investir, ele provavelmente é uma pessoa preguiçosa, porque nunca se interessou em gerar mais renda ou em guardar dinheiro. Ele sempre está querendo saciar aquela vontade inicial, aquele prazer imediato. Ela não controla um prazer imediato dela. Então, esse é um grande problema. Esse é o não investidor. É a pessoa que nem guarda dinheiro, que não guarda dinheiro na poupança. E é, para mim, o ciclo mais perigoso. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente desorganizada financeiramente. E esse processo de amadurecimento e crescimento financeiro para você conseguir se organizar é o processo mais difícil, e que sem isso você não consegue investir. Ou então você começa a tentar investir e você se torna um poupador ou investidor ali aventureiro, mas você usa o dinheiro, tá? Essa característica de você usar o que guardar e usar é uma das características do poupador. O poupador, que é o próximo ciclo evolutivo, ele é a pessoa que consegue guardar dinheiro, mas ela guarda dinheiro na poupança. Qual que é a característica dessa pessoa? Ela é uma pessoa totalmente
desinformada e ela se torna uma pessoa alienada. Ela vai acreditar em tudo que os amigos falam, em que a TV fala, em que o gerente do banco fala. Então, o gerente do banco, ele sempre vai oferecer o que é bom para o banco. Quando para quem não sabe, eu fui gestor executivo, gerente geral da Caixa Econômica Federal por 15 anos e eu tinha meta de captação de poupança. Eu tinha meta de captação de CDB, tinha meta de captação de LCI, tinha meta de captação de fundos de investimentos. Então, eu tinha que oferecer aquilo que era melhor para o banco e não necessariamente ser melhor para o cliente. E o gerente, ele vai fazer isso. Então, a pessoa que é poupadora, ela é alienada, ela acredita no que as outras pessoas fazem, ela não busca conhecimento por si para alavancar aí os seus investimentos, tá? Então, esse é uma das características do poupador. E o que acontece com o poupador? Ele é uma pessoa que ele está perdendo dinheiro todo ano para a inflação. Então, hoje nós temos aí uma projeção da inflação para 2,5%. Nós temos uma poupança pagando 2,10%, ou seja, todo mês, todo ano, você tem uma variação negativa de quase 0,5% do dinheiro que está parado na poupança, porque o custo, o preço geral, né, das mercadorias, elas sobem e a rentabilidade da poupança ela nunca acompanha a inflação. Então, o dinheiro quando ele está parado na poupança, ele sempre está perdendo para a inflação. Então, a pessoa que está nesse ciclo de poupador, ela vai estar perdendo dinheiro para a poupança. No próximo ciclo, são os investidores passivos. Quem são os investidores passivos? São os investidores que são extremamente conservadores e que seguem aquela linha da reserva de emergência para todos os outros tipos de investimentos. Então, é uma pessoa que até consegue investir com qualidade o seu dinheiro. Então, ele investe num CDB que paga ali 100% do CDI. Ele também consegue investir, por exemplo, a LCI, que paga ali uns 90%, 95% do CDI, mas sabe fazer o cálculo de compensação do imposto de renda no caso de uma LCI. O problema é que essa pessoa ela também é um pouco alienada em alguns pontos. Ela vai acreditar no que o gerente do banco fala também. Então, se o gerente do banco falar que investir num CDB é melhor que a poupança, só que esse CDB tem que ser do próprio banco, ela vai acreditar. Porém, o CDB de um banco, ele nunca vai pagar no banco tradicional, tá? O CDB de um banco tradicional, ele nunca irá pagar o mesmo valor, a mesma porcentagem que um banco pequeno através de uma corretora paga. Nunca. Então, nós temos um problema, porque o CDB de um banco tradicional, como há desconto de imposto de renda, pode ser que ele renda menos que a poupança. Então, o investidor ele acha que ele está fazendo um bom investimento ali, mas ele está perdendo dinheiro para inflação do mesmo jeito e às vezes perdendo até dinheiro para poupança, já que, por exemplo, nos primeiros 6 meses, o CDB ele cobra 22,5% de imposto de renda, então você acaba aí perdendo dinheiro. Então, o investidor passivo, que é a pessoa mais tranquila, ela não busca rentabilidade. Ela tem que tomar alguns cuidados. Não tem nada de errado você ser investidor passivo. Isso vai muito com relação ao seu perfil. Então, quando ela é consciente, faz algo com propriedade, ela tem clareza do que está fazendo, ela vai buscar ali sempre 100% do CDI para não assumir alguns riscos. O problema é quando essa pessoa entra no próximo ciclo evolutivo, que é o investidor aventureiro. É quando ela quer migrar para renda variável, mas ela começa a estudar e ela se ilude nesse primeiro passo de buscar rentabilidade, porque é muito legal, né? Quem já teve experiência de investir sempre em algo conservador, e quando você começa a investir em renda variável, você comprar ações de empresas, você comprar cotas de fundo imobiliário, é um processo legal de fazer, você vê rentabilidade e também vê a variação, né? É flutuante, renda variável, no dia ela pode estar alta, no dia pode estar caindo. Então você compra uma ação a R$10, no dia seguinte ela pode estar 12, como no dia seguinte ela pode estar 9, 8. E o problema do investidor aventureiro, quando eu dou o treinamento, eu falo que as pessoas elas têm que começar a investir em ações, mas para teste. Então, sem se importar com taxa de custódia da bolsa, sem se importar com emolumentos, se importar em aprender como é que funciona. Só que o que acontece com o aventureiro? Ele pega gosto desse teste
ele começa a migrar uma boa parte dos seus recursos. Então, ele não segue a orientação de concentrar, por exemplo, 70% da carteira dele em renda fixa e 30% em renda variável. E quando ele começa, eu sempre indico, cara, coloca 5% primeiro da sua carteira e vá testando, vai aprendendo a avaliar uma empresa, vá aprendendo a avaliar um fundo imobiliário. Então ele é uma pessoa, o aventureiro, que ele começa a investir com tudo, né? Metade dos recursos de investido dele está colocando em renda variável, então eu acho preocupante isso. E aí depois a gente vem o próximo ciclo evolutivo, que é o investidor profissional. O investidor profissional, ele é o cara que sabe o que está fazendo em todas as circunstâncias, né? Então ele sabe que na poupança ele perde dinheiro para a inflação, ele sabe que quando ele investe num tesouro Selic, ele tem que levar em consideração, por exemplo, a taxa de custódia, para que ela não fique uma operação que ele onere ele também nesse cálculo com a inflação, porque também desconta imposto de renda e às vezes existe uma massa de pessoas falando para você investir no tesouro na internet, mas não ensinam como investir no tesouro, né? Tem alguns detalhes que você tem que aprender. Então o investidor profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe também que ele consegue ter boas rentabilidades no tesouro, que são títulos, que são investimentos conservadores, quando ele investe aí em investimentos de pré-fixados, de longo prazo, né? Existe tesouro pré-fixado que está pagando 7%. Porém, existe o risco dele perder dinheiro caso a taxa de juros suba. Então tem alguns detalhes que o investidor profissional sabe. Quando o investidor profissional ele quer migrar para renda variável, ele sabe como analisar um fundo de investimento imobiliário, ele sabe qual estratégia ele vai adotar, se ele vai adotar uma estratégia para recebimento de aluguel, se ele vai adotar uma estratégia aí de fundos que investem em outros fundos, ele sabe avaliar uma empresa, ele sabe comprar empresas que estão em setor potenciais ou setores que sofrem menos com crise, ele sabe avaliar uma empresa, sabe olhar um balanço de uma empresa. Não que ele seja... E quando eu falo investidor profissional, existe uma diferença do investidor profissional com a próxima etapa do ciclo evolutivo, que a gente não entra no mérito nessa maratona, que é o assessor de investimento. O assessor de investimento é um cara que faz uma prova para se especializar, para dar mentoria para outras pessoas. O investidor profissional, ele sabe o que ele está fazendo quando ele está investindo tanto em renda fixa quanto em renda variável. Nenhum dos outros que eu falei, nenhum dos ciclos evolutivos que eu falei, ele sabe o que ele está fazendo na maioria das vezes, tá? Então o investidor profissional, ele é uma pessoa consciente, ele estudou, ele sabe o que ele está fazendo. Então esses são os ciclos evolutivos do investidor. E aí tem o assessor, que o assessor já é uma parada profissionalizante que a gente não vai entrar no mérito nessa maratona, beleza? Então não se trata de onde você investe, né? Se você investe na renda fixa, se você investe na renda variável, se trata de como você investe, a qualidade do seu investimento, os detalhes do seu investimento. Então o investidor profissional, ele pode adotar uma carteira conforme a preferência dele. Então às vezes o investidor profissional, ele quer investir 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Então não é onde ele investe, é a forma com que ele investe. Ele investe ali seus 80% em renda variável, mas ele sabe o que ele está fazendo. Assim como o investidor profissional também, ele pode não querer assumir risco e investir na renda fixa, mas ele sabe o que ele está fazendo e ele consegue ganhar dinheiro na renda fixa. Que ele consegue montar uma carteira com investimentos pré-fixados também, para ele alavancar a sua rentabilidade. Então não é onde investir, é como investir. Então você pode ganhar dinheiro com seus investimentos também, rendimentos. E quando eu falo obter 100% de rendimento a mais que a poupança, eu não estou falando de renda variável, estou falando de renda fixa mesmo, no próprio tesouro. Você consegue investir, proteger o seu dinheiro da inflação e ainda obter rentabilidades maiores. Então não se trata de onde, se trata como você investe. O que mais que eu separei aqui pra gente falar? Até aqui, beleza, gente? Então, você tem que saber se posicionar onde está a sua realidade agora, do seu ciclo, para que você consiga dar os primeiros passos, tá? Então, durante essa jornada, durante essa maratona do crescimento financeiro, eu vou falar passo por passo o que você deve fazer, quais obstáculos que você vai encontrar aí nesse seu crescimento. Quando eu, por muito tempo, mesmo trabalhando dentro do banco, eu nunca investi meu dinheiro. Até porque o gerente de banco, a maioria tá ferrado de grana. A maioria. E eu era um gerente de banco, só que eu tinha empréstimo,
porque eu era totalmente desorganizado financeiramente. Totalmente desorganizado. Depois de estudar, depois de me organizar, depois de aprender educação financeira, aí eu fui fazer a formação, né, em finanças, formação em coach financeiro, que eu fui aprender e começar a investir. Então antes eu nem investia meu dinheiro. Quando eu comecei a investir, a guardar um pouco de dinheiro, eu comecei a investir dentro do banco. E eu falava tanto para os clientes que aquilo era bom, e aquilo acabou se tornando uma realidade para mim, e eu não conhecia, por exemplo, o mercado, como abrir uma conta em uma corretora, como investir melhor o meu dinheiro. Então, por muito tempo eu investi errado e tive deficiência e perdi dinheiro com os meus investimentos, porque uma coisa que as pessoas não fazem, que você deve fazer a partir de agora, sempre quando você for investir o teu dinheiro, você pega a taxa do rendimento e sempre subtrai a tua inflação. A tua não, né? Sempre subtrai a inflação, porque existe o ganho real e o ganho nominal, tá? O ganho nominal é o quanto o investimento rende, então rende 3%, rende 2%. Só que você tem que levar em conta a inflação. Aí você subtrai a inflação e você tem o ganho real. É aqui que é a chave, é aqui que significa se o investimento ele tem uma boa rentabilidade ou não, tá? Se o teu investimento ele empata ali com a inflação, já é um bom começo para você fazer uma reserva de emergência. Mas aí tem que levar em consideração, por exemplo, se você está investindo no Tesouro, você vai pagar uma taxa de custódia. Se você investe em fundos de investimentos, existe a taxa de administração. E existe também o imposto de renda sobre os investimentos. Então, além de descontar a inflação, tem que descontar imposto de renda para você saber realmente o quanto que tem de rendimento. Porque às vezes você investe seu dinheiro, tá achando que está rendendo, aí você pega e subtrai taxa de custódia. Aí você subtrai a inflação e subtrai o imposto de renda, teu investimento não está rendendo nada, está rendendo abaixo da inflação, às vezes está rendendo até abaixo que a poupança, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você está investindo. Acho que o primeiro passo aí do investidor, que o investidor, quem não investe ou quem é poupador ou investidor passivo, eles não fazem isso. Eles não levam em consideração a inflação. E a gente sempre vai analisar a inflação projetada, porque ela sempre fecha, né, no final do ano. E a gente nunca sabe se vai ser ao certo, mas ela é baseada na inflação do mês e a situação econômica do país, né? Para você começar a evoluir no teu ciclo do investidor, você vai ter que separar uma parte do seu tempo para estudar. Então acho que são duas coisas primordiais para você fazer, para você avançar aí no teu ciclo evolutivo do investidor. Primeiro, arrumar meia hora pelo menos por dia para você estudar sobre finanças, sobre investimento, organização financeira, fazer renda, tudo que envolve finanças. E segundo, você tem que adotar um mentor, tá? Isso para mim é o processo mais importante, quando você está buscando, quando você tem um objetivo. Então, eu tenho um objetivo de manter a minha atividade física e manter minha saúde. Eu tenho um mentor, um coach que funciona para isso, tá? Só para atividade física. Eu trabalho com marketing digital, então eu tenho um mentor dentro do marketing digital. Eu tenho mentores também na área de finanças. E então, quando eu adoto um mentor para eu seguir, eu paro de escutar um monte de gente. Eu escuto só aquela pessoa. Por quê? O que acontece quando você está tentando aprender alguma coisa, né? Independente do que seja. Tem muita informação hoje na internet. Muita informação na internet. E as informações, elas são assim, desencontradas. Então, quando você segue uma pessoa ou duas pessoas, fica muito mais fácil você digerir conhecimento. Porque o conhecimento ele tem de graça na internet. Quem me segue, eu posto conteúdo tanto no Telegram, eu posto conteúdo no YouTube, eu posto conteúdo no Facebook, eu posto conteúdo aqui no Instagram. Eu faço o workshop, que é gratuito também. Então tem muito conteúdo gratuito. Só que quando você começa a seguir um monte de gente, você fica desencontrada. Então eu recebi mensagens de pessoas que seguiam grandes gurus de finanças, né? Só que como ela seguia todos os gurus, ela até hoje não conseguiu se organizar financeiramente. E aí foi quando eu falei para ela, cara, pega um dessas pessoas e segue uma só. Segue uma só. Então, o que acontece até quando essas pessoas elas compram às vezes até cursos de finanças, mas continuam consumindo conteúdos gratuitos de outras pessoas. E não que não sirva, mas cada um segue por uma linha, né? Cada educador financeiro vai seguir por uma linha. Cada coach de
atividade física, instrutor de atividade física, ele vai seguir por uma linha. Cada nutricionista, ele vai seguir por uma linha. Então não dá para você seguir todo mundo. Você segue poucas pessoas com aquele teu objetivo. A André postou, o risco é receber uma overdose de informações e paralisar. Exatamente, quando você tem muita informação, você paralisa, porque você não sabe quem seguir. Então, para mim, acho que esse é um dos pontos principais aí, para quem quer aprender sobre finanças e investimento, é seguir, pegar uma ou duas pessoas e segue o que essa pessoa fala. Pronto. Um outro problema, né? E é o grande, que é o problema que trava a pessoa no primeiro ciclo, que é não ter dinheiro para investir. Ah, não tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro para investir. Só que se for, essa pessoa é tão desorganizada financeiramente que ela trabalha e gasta todo o dinheiro, ou só guarda dinheiro depois se sobrar. E aí o que até o livro Pai Rico, Pai Pobre ele ensina, e muitos educadores financeiros orientam isso, e na verdade isso também não vem nem do Pai Rico, Pai Pobre, isso vem de um livro lá de 1900 que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que é você se pagar primeiro, né? É porque no livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala para você pegar o teu orçamento, separar primeiro uma porcentagem para você investir no mínimo 10% e investir o resto. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o personagem principal, porque ele relata ali uma história, ele tá devendo para todo mundo, mas mesmo devendo para todo mundo, ele faz acordo com aqueles que querem acordos, que não querem fazer acordo ele não faz, e mesmo devendo, ele separa uma porcentagem para ele investir pro futuro dele, mesmo devendo. Então ele renegocia algumas coisas ele não consegue renegociar, mas mesmo devendo ele separa. Só que foi um livro escrito há 100 anos atrás. Hoje é bem mais complicado você seguir a ferro e fogo o que o livro ensina. Mas o importante é que, para você começar a investir, você precisa ir de R$106 e alguns centavos para você investir no tesouro. Tem até títulos do tesouro que o valor mínimo é 30 e poucos reais, mas são os pré-fixados, né? Então, mas eu não recomendo você investir em pré-fixado. Acho que para começar tem que ser num Tesouro Selic, num pós-fixado, que é R$106 e alguns centavos, ele varia no dia. Então você precisa disso para investir, você precisa separar só esse valorzinho para você começar a colocar algo todo mês. O importante aí, para quem não tem dinheiro para investir, é você conseguir manter uma consistência nos seus investimentos. Todo mês investir um pouco, nem que seja primeiro esses R$100. E aí você vai ter que estudar como gerar mais renda. Se você não consegue gerar mais renda na tua renda principal, vai ter que estudar formas de fazer renda extra, né? Agora, nessa pandemia, o que mais se ouve falar são de pessoas que se reinventaram para fazer renda extra. Então veja que existe um mercado para você se reinventar. Só que as pessoas nunca fizeram isso porque sempre foi cômodo você trabalhar só às 8 horas e depois descansar. Agora que as pessoas não têm o trabalho de 8 horas, elas estão tendo que se reinventar para fazer renda extra, né? Só que se tivessem feito renda extra antes, né, teriam já valores para investir. Se da tua renda principal não tem como extrair nada, pelo menos você vai fazer uma renda extra para começar a investir. Vamos lá, o que mais aqui? Vamos falar do estágio e dos próximos passos, né? Só beber uma água. Então, os estágios do ciclo evolutivo são não investidor, poupador, investidor passivo, investidor aventureiro, investidor profissional. Você não precisa, o ciclo ele não é evolutivo, não é um ciclo que você tem que passar por um, depois por outro, depois por outro, depois por outro. Se você não é um cara que investe, não é uma pessoa que investe, você pode muito bem se organizar financeiramente, começar a ter dinheiro para investir e ao mesmo tempo ir se educando para já virar um investidor profissional. E aí você começa a investir um pouco em renda fixa e estudar renda variável. Você pula o investidor aventureiro. Então, o ciclo do status ele não é um ciclo evolutivo, mas é um ciclo onde se acumulam mais pessoas. Então, tem mais pessoas acumuladas como não investidor. Então, se eu rolar uma pesquisa, com certeza a maior porcentagem, como eu já fiz, está em pessoas que não investem. Depois, pessoas que poupam, que deixam dinheiro em poupança, pessoas que guardam dinheirinho no banco, pessoas que estão arriscando ali investir em renda variável, mas pessoas que sabem o que estão fazendo são poucas. Então, elas são esse ciclo, o ciclo ele não é evolutivo.
O que você tem que entender é onde você está e onde você quer chegar. E aí você pode pular todas as outras etapas também. Tá? Então ele não é um ciclo evolutivo. E na prática, né, se eu pudesse dar uma dica prática para você começar, para quem quer começar a investir, é começar fazendo simples, criando ali a tua reserva de emergência e investimentos seguros para você aprender. Se você quer ser aventureiro, seja aventureiro com pouco, porque o aventureiro não é uma coisa tão ruim, só que você tem que se aventurar com pouco. Então, se você vai começar a investir, você vai começar a investir com pouco. Quando o workshop Inteligência Financeira, eu sempre reformulo ele, né, de um para o outro. O próximo, ele trata exatamente disso. Ele trata exatamente sobre você começar com pouco, mas começar sabendo o que está fazendo. Então, a reserva de emergência, você que não investe, começa investindo ali a sua reserva de emergência em ativos bem básicos mesmo, como o Tesouro Selic, só que fazendo o cálculo que eu te falei. Calcula inflação, calcula imposto de renda e calcula taxa de custódia. Entenda o que é o Tesouro, vai estudar o que é o Tesouro, né? Então muita gente me pergunta: Vinícius, como é que eu faço para investir no título Tesouro Direto? E aí eu tenho que ensinar para a pessoa até que o Tesouro Direto ele não é o título é o Tesouro Selic. O Tesouro Direto é uma ferramenta que o governo criou para que pessoas físicas conseguissem investir no Tesouro. Então o Tesouro Direto ele é uma ferramenta, ele não é um tipo de investimento. Então, tem que estudar coisas básicas. Para isso você vai e com isso você vai adquirindo experiência, tá? Então, para quem começar aí, acho que para você começar com o pé direito a investir, você começa investindo em investimentos conservadores fora da poupança e fora dos bancos tradicionais, tá? Começa a investir ali pela corretora, abrindo uma conta numa corretora. Se você não tem conta na corretora, abra uma conta na corretora. É simples, é fácil e para investir é mais fácil ainda. Beleza? Agora eu vou responder as perguntas aqui, se tiver. A Camila perguntou aqui: o que você acha de fundo de investimento imobiliário logístico? Quando você vai investir em fundo imobiliário que seja de investimentos em galpões logísticos, sempre busque o histórico desse aluguel, né? Quem é a empresa que está alugando. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja numa recessão e que estejam diminuindo a compra de carros novos, carros zeros. E você quer investir num fundo de investimento em galpões logísticos que esteja sendo alugado, que está alugado por uma companhia, uma fabricante de automóveis. Então existe um risco aí de essa empresa parar de alugar esse galpão e o galpão parar de pagar o aluguel, né? Aí ele entra em uma vacância. Lógico que fundos, né, desses tipos de investimentos, desses tipos de aluguéis de galpões logísticos, são fundos já geralmente consolidados. Eles têm um caixa para sobreviver até entrar um novo locatário desses galpões. Mas uma característica importante que sempre tem que analisar é se esses galpões eles estão em expressos, né? Interior, na maioria são interior da cidade, que eles estão ali localizados em vias expressas de distribuição logística, ou então se eles estão localizados perto de aeroporto, tá? Esses são os mais seguros. Então, mas aí sim, faça uma pesquisa de quem está alugando, quem são as empresas que estão fazendo o aluguel desses galpões. E a mesma coisa para lajes corporativas também. Qual é a empresa que está alugando, mas aí você vai analisar uma outra tendência do mercado. Então, por exemplo, você tem o Brasil, ele é um grande exportador de commodity. E aí vamos supor que venha a China e comece a China quebra um contrato na exportação de commodities do Brasil. E aí acontece um problema aí com uma gripe aviária e a exportação de carne ela é vetada pelos outros países. Será que os galpões logísticos eles vão ser afetados, né? Aí você pega um galpão, você tem um fundo de investimento que quem aluga ele é a JBS. E aí houve um bloqueio na exportação de carne. Aí você vai ter um problema.
Então, esses tipos de análise tem que ser feito quando você vai investir num fundo de investimento imobiliário de galpões logísticos, tá? Se tiver mais dúvida, só lembrando que essas lives elas não ficam gravadas, só para quem veio todo dia às 18 horas. Amanhã eu vou trazer os obstáculos que as pessoas encontram para em cada ciclo desse, tá? Quais os problemas que você vai encontrar e como superar esses obstáculos. Beleza, gente? É isso aí então. Muito obrigado e amanhã eu vou disponibilizar o link para inscrição no workshop Inteligência Financeira. Ele vai ficar disponível na minha bio e eu vou mandar por e-mail também para quem está na minha lista de distribuição por e-mail. E vou deixar também lá no canal do Telegram, no canal Crescimento Financeiro lá no Telegram. Quem está lá no Telegram vai ter acesso aí ao link por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã às 18 horas. Tchau, tchau.